Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo módulo do curso Somos Pais e Agora, criando seu próprio manual. Nós vamos conversar nesse módulo sobre como a forma como nós fomos criados influencia no nosso comportamento hoje e na forma como as pessoas decidem criar seus filhos. Essa é uma relação que às vezes pode ser mais clara para as pessoas e às vezes não. Tudo aquilo que a gente faz hoje é fruto de uma história de vida. A forma como a gente se comporta, as coisas que a gente gosta, as coisas que a gente não gosta, o modo como a gente fala, o modo como a gente reage diante de determinadas situações, isso tudo faz parte da história da nossa vida, das coisas que aconteceram ao longo da nossa vida e que foram selecionando determinadas formas de se comportar, determinadas formas de agir. Muitas vezes nós não temos consciência disso. A gente se comporta, fazemos determinadas ações, mas a gente não percebe necessariamente que isso é fruto de algo que aconteceu ao longo da nossa vida, muitas vezes durante a nossa infância, durante a nossa adolescência. O padrão de comportamento que a gente tem quando a gente está criando uma criança, ele é muito reflexo, em geral, da forma como nós fomos criados. E isso pode acontecer de diferentes formas. Algumas pessoas, por exemplo, elas podem ter sido criadas em determinado modelo que elas não querem repetir. E elas têm clareza disso. Elas têm clareza de que houve pontos na sua educação que elas não gostariam de fazer com seus filhos. Um exemplo que é muito comum nisso é em relação, por exemplo, a bater na criança. Muitos de nós fomos criados numa educação onde apanhavam dos seus pais quando fazia comportamentos inadequados. E é comum que os pais não queiram repetir esse padrão, por exemplo, de comportamento. Algumas famílias podem, por exemplo, estar repetindo algumas coisas que eles não gostariam de fazer, mas eles não percebem que isso vem de um padrão de criação. Quando o que a gente conhece foi aquela realidade por tanto tempo, quando a forma como nós fomos criados foi aquela realidade por tanto tempo, é muito comum que a gente reproduza sem perceber. Às vezes a gente pode perceber também, mas ter algumas crenças protetoras, como por exemplo, mas eu sobrevivi, mas eu tô aqui vivo, mas eu consegui, mas funcionou. Normalmente, quando eu vejo pais fazendo esses relatos, eu sinto um pesar junto com esse relato. E aí fica a pergunta, funcionou, mas a que custo? Um grande objetivo que a gente vai ter ao longo desse curso é ajudar vocês a estar identificando esses padrões de criação, essa forma de agir que vocês não querem seguir e conseguir soluções, conseguir outras formas de educar, conseguir ter outros repertórios. Então o objetivo vai ser expandir o repertório de vocês. Claro, gente, nem tudo foi ruim. Existem muitas vezes vários elementos da forma como nós fomos educados que nós queremos reproduzir sim com o nosso filho, com a nossa filha. Mas atentar para isso de modo ativo, pensar sobre isso é um processo muito importante na hora de estar refletindo sobre a educação das crianças. Como eu disse anteriormente, às vezes a gente não tem consciência da influência que isso tem na nossa forma de agir, o quanto a nossa história de vida influencia no nosso comportamento hoje. Quando a gente consegue olhar para isso de modo consciente e identificar exatamente esses elementos, é muito mais fácil para a gente começar a fazer cada vez mais aquele padrão e aquela forma de educação que a gente concorda, que a gente gostou, que foi legal, e tá diminuindo cada vez mais aquele padrão, aquela forma de educação que a gente não quer. Eu convido vocês nesse momento a parar um pouquinho para refletir sobre esses elementos. Se vocês ainda não leram o e-book do capítulo 2 do nosso e-book, tem algumas atividades lá para vocês estarem fazendo esse processo de reflexão que vão ajudá-los a pensar sobre como foi a educação que vocês receberam e como ela está
até hoje influenciando no comportamento de vocês. Para que a gente consiga identificar esses elementos, é importante que a gente faça um exercício que se chama automonitoramento. Em geral, fazer automonitoramento ele costuma ser uma atividade que é 880. Então, ou é uma atividade que a pessoa ama fazer, porque ela consegue, a partir de então, perceber quando ela está acertando, quando ela pode estar melhorando, e isso motiva que ela esteja se monitorando cada vez mais e mudando seu comportamento, ou fazer automonitoramento é uma atividade que a pessoa vai detestar, justamente às vezes porque ela vai estar entrando em contato com as vezes que ela está falhando e que ela poderia fazer de outro jeito, e entrando em contato às vezes com o próprio erro, digamos assim. Mas fazer automonitoramento é um caminho muito importante para a definição de todos esses pontos. Como funciona um processo de automonitoramento? Em geral, a gente escolhe um comportamento que a gente quer mudar. Por exemplo, na forma como a gente educa a nossa criança. Eu grito demais, eu brigo às vezes sem motivo, eu acabo exigindo um pouco além do que eu poderia exigir, ou eu acabo deixando que ele faça tudo o que ele quer no momento que ele quer. Eu acabo tendo dificuldade para estabelecer um limite, estabelecer uma regra. Eu acabo tendo dificuldade às vezes para acompanhar a vida acadêmica dele, como ele está se saindo. Então o automonitoramento ele parte do momento em que eu consigo identificar algo que eu quero atentar, que eu quero observar na minha forma de estar educando a criança. Normalmente, a gente faz isso como vocês viram os meus exemplos, pensando sobre coisas que a gente faz que a gente não gostaria de fazer e gostaria de mudar de uma forma para melhor. Mais uma estratégia que pode ajudar muito vocês a que a experiência de vocês com automonitoramento seja maravilhosa, seja 80 e não seja 8, é fazer ao mesmo tempo o monitoramento de um comportamento que vocês arrasam. Peguem aquele comportamento que vocês são muito bons, que vocês são bons pais nesse sentido, que vocês dizem, não, isso eu faço bem. E monitorem esse comportamento também. Quando a gente está monitorando algo que é difícil às vezes da gente estar lidando, entrando em contato, e começa a monitorar algo que a gente faz muito bem, torna-se muito mais fácil o processo, porque dessa forma eu sempre consigo terminar o dia com aquela dose do positivo, com aquela dose das coisas que estão indo bem. E tem algo muito bom que vem junto com esse automonitoramento, que é o autoconhecimento. A gente começa a ficar atento. E aí a gente começa muitas vezes a identificar quais são as situações onde é mais provável de repente eu perder o controle, qual é a situação onde é mais provável eu agir daquela forma que eu não queria agir daquele jeito. Eu começo a perceber quais são as questões que acontecem no meu dia que podem de repente influenciar e levar a repetir aquele padrão de comportamento que, poxa, eu queria fazer diferente disso. Então, quando a gente começa a se monitorar, a gente começa a se conhecer enquanto cuidador e a gente começa a, com isso, prevenir várias situações, evitar várias situações, porque a gente está atento, a gente está observando. A minha dica é que vocês comecem com um comportamento de cada. Então, um que vocês querem mudar, que vocês querem melhorar e um que vocês já fazem muito bem. Não tentem ter muitas metas ao mesmo tempo de mudança, porque em geral isso pode levar à frustração. Quando a gente tem muitos objetivos ao mesmo tempo, acaba tendo uma demanda muito grande. Comecem com aquele que vocês acham que é mais provável de vocês conseguirem sucesso, de vocês conseguirem ter modificações em relação deles. Muitas vezes nesse processo de descoberta envolve muitas vezes a gente olhar para trás. E ao olhar para trás, pensem sobre um seguinte ponto. Ok, esse padrão de educar, de repente, levou à consequência que era desejada, de, por exemplo, ser uma pessoa de bem. Mas será que para eu conseguir ser uma pessoa de bem, eu conseguiria pegar outros caminhos? Existem outras trilhas, outras estradas que levariam para esse mesmo lugar? Essas trilhas e essas estradas podem ser mais cheias de carinho, de amor, de escuta, de interação, de construção.
Essa é uma pergunta que eu gostaria que vocês refletissem ao longo dessa semana e durante essa atividade. Um beijo e até a nossa próxima aula, onde a gente vai estar conversando mais sobre o quanto do que a gente faz é por uma questão genética e o quanto do que a gente faz é por uma questão ambiental.